Olá, seja bem-vindo a um vídeo do canal Mais Delphi. A partir desse vídeo começaremos uma série de vídeos sobre a introdução ao Delphi. Então vamos começar. Nesses vídeos eu vou mostrar para você como utilizar a IDE, que é o ambiente de desenvolvimento. E neste caso eu estou usando a versão XE3 ou XE3 do Delphi, como você vê aqui em cima. Mas a interface visual, o ambiente de desenvolvimento, esse ambiente já é comum para as últimas versões do Delphi. Então se você tem uma versão um pouco mais antiga, você vai encontrar os mesmos recursos aí. Não se preocupe com isso. Bom, então vamos lá. Vamos abordar apenas o básico aqui para você ter o necessário para poder desenvolver as próximas aulas e os próximos exemplos que nós vamos tratar. Este é o ambiente do Delphi. Assim que você abre o Delphi pela primeira vez, você vai encontrar exatamente isso aqui que você está enxergando. Na parte superior nós temos aqui os menus, vários menus. E no lado do centro nós temos aqui a página inicial, a Welcome Page. Aqui nós temos listados os últimos projetos que nós já abrimos, alguns favoritos e algumas coisas mais. Do lado direito aqui nós temos a nossa ToolPalette, que nesse caso oferece alguns tipos de projetos específicos que nós podemos criar. E esta mesma organização nós encontramos aqui no menu File, New, Other. Aqui nós temos organizados todos os tipos de projeto que o Delphi oferece a possibilidade de você criar. E tem muita coisa aqui. Temos pacotes, temos aplicações que rodam no painel de controle, temos aplicações console, aquelas famosas aplicações DOS, quando você não tem o recurso visual do Windows. Você pode criar DLLs, você pode criar aplicações com formulários padrão, você pode criar aplicações do tipo serviço do Windows. E nós temos vários outros tipos de aplicações e arquivos aqui que nós vamos citar mais para frente. Por enquanto você não se preocupe com isso. O primeiro tipo de projeto que nós vamos criar, apenas para a gente poder praticar um pouco, é esse VCL Forms Application. Então selecionamos a opção, clicamos em OK e você vai perceber uma modificação aqui no ambiente. O que aconteceu? O Delphi acabou de criar um novo projeto para você com este nome aqui, ó, Projeto 1. Deste lado direito superior aqui nós temos o Project Manager. O que ele tem aqui para a gente? Ele tem a hierarquia do nosso projeto. Ou seja, aqui ele está mostrando para você todos os arquivos que compõem o seu projeto. Inicialmente ele cria um formulário, que aqui é chamado de Unit 1, mas nós podemos mudar o nome aqui, fique tranquilo. Por enquanto, não se concentre nesses detalhes. Do lado esquerdo aqui nós temos a estrutura do nosso formulário, que é justamente isso que você enxerga aqui no meio. A mesma coisa que você está enxergando aqui é o resultado final que um usuário vai ter da sua aplicação. Do lado esquerdo inferior nós temos aqui a parte do Object Inspector. Não se preocupe que nós vamos falar em mais detalhes mais para frente, mas o que nós temos aqui são as propriedades do componente que nós selecionamos. Neste caso aqui nós temos o formulário selecionado e temos aqui então as propriedades do formulário, mas não se preocupe. Então, o primeiro passo que fizemos aqui foi criar um projeto. Opções básicas do projeto. Você precisa salvar o projeto. Como você faz isso? Você pode vir aqui em File, Save Project As, ou simplesmente vir aqui neste botãozinho Save All. Clicando aqui, ele vai perguntar para você aonde você quer salvar o projeto. Eu vou salvar aqui num diretório específico. Você vai dar o nome então para a sua primeira unit, que é esse nome que nós temos aqui do lado. Ao invés de Unit 1, vamos colocar um outro nome. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui um nome, por exemplo, de Unit Principal. Então aqui nós estamos salvando o primeiro arquivo. E depois ele vai perguntar para você qual é o nome do projeto. Você também pode dar o nome que você quiser. Por exemplo, Projeto 1.
Salvou. Muito bem. Perceba as alterações. Aqui do lado, o nome já mudou para projeto 1. E o nome da minha unit aqui também já assumiu o nome que eu escrevi. Legal? Outras coisas importantes você precisa saber. Nós temos aqui o nosso formulário. O nosso formulário ele pode conter vários componentes. Componentes você encontra aqui do lado, na nossa tool palette. Olha só. Nós temos vários tipos de componentes diferentes que estão separados por categorias. Vamos chamá-las assim, de vários tipos. E nós temos componentes para diversas finalidades. Os componentes mais comuns são estes que você enxerga aqui, na paleta Standard, na categoria Standard. Por exemplo, um painel, eu clico aqui, clico no formulário, ele já inclui esse novo componente para mim, que eu posso redimensioná-lo. Um outro componente bastante conhecido, esse Radio Button, que a gente normalmente usa quando nós temos opções para o usuário selecionar uma delas. Temos o nosso famoso botão. Temos aqui algum título, temos a caixa de texto, por aí vai. Nós temos várias opções que você pode alinhá-las e posicioná-las no lugar que você quiser. Repare que do lado esquerdo, a nossa estrutura, nós temos aqui já populado algumas opções. Conforme eu fui arrastando os novos componentes, a árvore hierárquica foi sendo construída aqui. Então, eu tenho o meu formulário, que é esse Form 1. Dentro dele eu tenho um painel, que você vê aqui. E dentro deste texto eu tenho um texto, eu tenho opções, enfim. Se você pode clicar por aqui, ele automaticamente seleciona para você o componente. Você também pode selecionar o componente vindo aqui no Object Inspector. A gente tem essa caixa de seleção, você clica nela e são exibidas todos os componentes deste formulário. Então você seleciona, por exemplo, o componente Radio Button 1 e o componente já é selecionado. Quando você seleciona o componente, deste lado esquerdo são exibidas algumas das propriedades deste objeto. Existem várias. Por exemplo, nesse caso do Radio Button aqui, se você quisesse mudar esse texto que está aparecendo aqui, em vez de Radio Button 1, você deveria mudar a propriedade Caption. Então, por exemplo, faz de conta que você quer selecionar o sexo entre masculino e feminino. Então, esse Caption seria o masculino. E o segundo aqui, nós alteramos para feminino. Ok? Não há segredo. Mesma coisa com um botão, por exemplo. A propriedade Caption dele, você pode escrever o que você quiser nela. Muito bem. Cliquei aqui para salvar. Aqui nós criamos o nosso primeiro projeto. Se você quiser incluir novos itens a este mesmo projeto, você pode vir aqui de novo no File, New. E dessa vez você pode incluir aqui, por exemplo, um formulário novo ao mesmo projeto. Olha só o que vai acontecer. Ele criou um segundo formulário, formulário 2, que foi incluído aqui. Ao salvar, ele pergunta para você o nome do segundo formulário. Você pode colocar o nome que você quiser. Repare que aqui eu coloquei Unit 2, então a nossa e a Unit 2. Você pode navegar aqui em cima ou selecionando aqui, clicando neste íconezinho de seta para baixo, escolhendo qual Unit, ou ainda aqui pelo canto. Bem fácil navegar dentro do seu projeto. Por exemplo, para a gente ver mais um caso aqui de mudar o texto, né? A nossa janela aqui em cima está escrito Form 2, eu também posso mudar ela. Estou com o formulário selecionado, eu venho aqui na propriedade Caption, posso mudar para formulário 2, por exemplo. Você vê que eu acabei de digitar e o texto da janela já mudou. Bom, o que mais que você precisa saber do básico? Uma vez feito o projeto, para ele ser executado, você precisa realizar o processo de compilação. Como você faz isso? Você vem aqui no menu Projeto,
compile, e aí o nome do projeto, nesse caso, projeto 1. Ele vai abrir essa janelinha aqui, dizendo que ele está compilando o projeto, e quando estiver pronto, ele vai dar a mensagem. Ok. Quando isso acontece, é gerado no diretório que eu especifiquei estes arquivos aqui, que você está vendo. Olha só, foi gerado um executável com o nome de projeto 1, que é justamente o nome do meu projeto. E se eu clicar 2 vezes, olha o que acontece. Abri minha aplicação exatamente como eu desenhei ela, ó, com as opções do masculino e feminino, o botão e tudo mais. Então, o processo de compilação, ele pega todos os arquivos do seu projeto e ele une eles de um modo que seja gerado como resultado o programa a ser executado pelo cliente. Bem simples, você não precisa saber muito mais detalhes sobre isso. E aqui no nosso diretório onde salvamos o projeto, nós temos os arquivos do projeto, né? Temos aqui alguns arquivos de projeto, os arquivos das units e os formulários, todos devidamente organizados. Alguns recursos importantes também que você precisa saber sobre o projeto. Vem aqui no menu Project Options. Aqui você tem várias opções de configuração do projeto. Não vamos falar sobre todas aqui, eu quero destacar apenas algumas. Aqui na parte de Application, nós podemos mudar o ícone do nosso programa. Basta informar aqui um novo arquivo .ico e ele já vai assumir esse novo nome. E aqui também na parte de versão, você pode definir qual é a versão do seu aplicativo e algumas informações adicionais aqui que normalmente você enxerga quando você acessa as propriedades de um arquivo, como qual foi a empresa que o desenvolveu, qual é a versão do arquivo, marca registrada, alguns comentários e por aí vai. Por aqui você pode definir tudo isso. E quando você compila o seu projeto, essas informações serão geradas junto com o seu aplicativo. Bom, basicamente é isso que você precisa saber para se ambientar aí dentro do ambiente de desenvolvimento do Delphi, para você não se perder. Vimos então como criar um novo projeto, vimos a navegação dentro dele, a relação de componentes da ToolPalette, vimos um pouco sobre propriedades de um componente aqui no nosso Object Inspector e vimos como você faz para compilar também um aplicativo. Fique de olho nos próximos vídeos, nós vamos avançar um pouco mais com as nossas instruções, vamos ver mais coisas interessantes do Delphi. Se você tiver alguma dúvida específica, algo que você queira comentar, fique à vontade no nosso canal no YouTube, chamado Mais Delphi, ou acompanhe também as nossas postagens, as nossas dicas no Twitter, @maisdelphi. Você fica por dentro, nos acompanhe. E temos também o nosso blog, mais-delphi.blogspot.com.br. Obrigado pela atenção e até a próxima.